Alô, amigos, começamos aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Nós estamos falando para tvbrasil.com, canal 239 da Vivo, Instagram, Facebook, TV aberta, canal 8 da Vivo e 9 da Claro, e pela AltV também da internet do meu amigo Alberto Luchetti. Não esqueça de entrar, por favor, no YouTube e se inscrever, ativando aquele sininho que vai aparecer lá. Estou recebendo aqui com enorme prazer o médico Dr. Gonzalo Vecina. O senhor está bem? Eu costumo dizer que eu estou igual, né? Não piorei. Que bom, que bom. Eu vou ler aqui alguma coisa que o senhor fez e anda fazendo. O senhor é médico sanitarista. Médico sanitarista. Mestre em administração e concentração de saúde. Foi secretário municipal de saúde em São Paulo e secretário nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a famosa Anvisa. Um de seus idealizadores do Sistema Único de Saúde, o SUS. Professor universitário e superintendente do Sírio-Libanês. Foi. Algumas coisas daqui o senhor foi, outras continua sendo. Continua sendo. A área docente eu continuo sendo. Perfeito. O senhor nasceu onde, doutor Vecina? Eu nasci em Sorocaba. Na época... O senhor é de Sorocaba? Na época era Sorocaba. Hoje é Votorantim, o lugar em que eu nasci. Do lado ali. Do lado ali. No bairro do Rio Acima. Lá. Passou a infância lá? Passei a infância e a juventude. Quando eu entrei na faculdade... Em 1972, eu entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, embora Sorocaba tivesse uma faculdade. A primeira faculdade do interior do Brasil foi a faculdade da hoje PUC, de Sorocaba. Mas eu entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, fui morar em Jundiaí. De Jundiaí, fui fazer residência em São Paulo, de formas que eu só voltava nos finais de semana para visitar meus pais. E Jundiaí é uma cidade excelente, né? Muito boa, muito boa. Gostei muito de... Eu tinha parentes em Jundiaí também. Essa foi a razão que me levou a prestar o vestibular na FMJ. E pertinho daqui, 1 hora e pouquinho de carro, né? É certo. Que bom. O senhor é casado, tem filhos? Eu tive um primeiro casamento do qual sou viúvo. Sim. E aí arrumei uma segunda esposa. Sim, uma segunda esposa. E do primeiro casamento eu tenho 2 filhas que já estão formadas, vivendo aí suas respectivas vidas. O senhor ficou viúvo, então? Fiquei viúvo. Minha mulher morreu de câncer do intestino. Poxa vida. Essa é uma parte ruim da vida, né, doutor Vecina? A vida foi feita para a gente morrer, né? Então claro. A gente tem que aceitar essa determinação, né? E fazer o possível para, enquanto vivo, fazer com que quem vive e continua, viva melhor. O senhor perdeu a esposa, eu perdi um filho único. Pior. Aos 24 anos, né? Essas questões... Aí fiquei eu e minha esposa. A família acaba, porque eu não tenho netos, nem vou ter, né? Então... Mas a gente vai tocando o barco. Eu já tenho 2 netos. 2 netos, olha que beleza. Um de cada filha. É melhor do que filho, né? Eu gosto muito dos filhos, das filhas também. Mas dizem que o neto é especial, né? Ele dá menos trabalho, só isso. Sim. Porque quem tem que tomar conta dele são as filhas. O pai ensina e o avô desensina, não é isso? É verdade. Vamos falar um pouquinho, então, agora do SUS, doutor Vecina. Vamos. Antes da criação do SUS, em 88, o acesso à saúde era restrito a quem tinha a carteira assinada, né? Quais eram os maiores problemas desse modelo? Veja, naquela época, 1988, cerca de 20% da população urbana não tinha carteira de trabalho assinada. Sim. O Brasil, naquele instante, deveria estar aí em torno de 60% da população era a população urbana. Destes 60%, algo em torno de 20% não tinha carteira de trabalho assinado. Na década de 80, nós tivemos um índice bastante elevado
de formalização das relações de trabalho. Mas nós tínhamos a área rural, né? Na área rural, tinham 40% da população, esta praticamente toda sem carteira de trabalho assinado. Então, nós, do total da população brasileira, tínhamos quase metade, um pouquinho mais, da população que não tinha carteira de trabalho assinado. Portanto, não tinha acesso à assistência à saúde, nenhum acesso à assistência. Como é que fazia quando ficava doente? A alternativa que esse pessoal tinha era ir às Santas Casas e ser atendido como indigente nas Santas Casas. As Santas Casas, graças à sua renúncia fiscal, elas eram obrigadas a usar cerca de 20% da renúncia fiscal, da receita bruta, não da renúncia fiscal, da receita bruta atendendo indigentes. Além disso, tínhamos os hospitais, os poucos hospitais públicos. Estes hospitais públicos, em parte, eram hospitais escola, né? Então, você ia nesses hospitais escola, também era identificado como indigente, o que era uma coisa muito chata, né? Terrível. E aí é onde encontrava atendimento. Tinham filas muito piores do que as filas que nós temos hoje, é óbvio, e essa população era muito sofrida, né? O senhor é um dos idealizadores do SUS, né? Veja bem, essa é uma pergunta que sempre me incomoda um pouco. Sim. Porque, sem dúvida, eu fui um dos batalhadores pela criação do SUS. Mas, na verdade, eu fui um batalhador pela reconquista da democracia. Eu sou uma pessoa que acredita que não existe forma boa de governar os outros. Os outros querem se governar, querem estar consigo, né? Mas eu acredito que a forma menos ruim de viver em sociedade, e nós fomos condenados a viver em sociedade, nós, homens e mulheres, a melhor maneira de viver em sociedade, embora não seja tão boa, é a democracia. Então, lutar pela democracia, os 20 anos de ditadura, né, eu sempre tive algum tipo de atividade política. Nunca me filiei, mas sempre tive algum tipo de atividade política. Então, durante o período em que estava na faculdade, de 72 a 77, eu tinha muito medo de ser preso, porque eu tinha atividade política, eu fui membro do centro acadêmico, né? Eu ia, durante o período em que estava no centro acadêmico, todos os meses eu tinha que me apresentar no quartel lá em Jundiaí, o 12º Grupamento de Artilharia de Campos, ia lá conversar com o Coronel Leitão, falar para ele o que eu estava fazendo. Não era uma pessoa simpática, nada contra, mas tinha que ir lá conversar com ele. Dá satisfação. Dá satisfação do que eu estava fazendo, porque eu não tinha liberdade de fazer o que estava fazendo. Além disso, perdi muitos amigos que foram mortos pela ditadura, muitos foram presos e torturados pela ditadura. Então, nós, naquele período, estava lutando pela reconstrução da democracia. E dentro dessa luta pela reconstrução da democracia, lutávamos por inclusão social. E entre essa luta da inclusão social estava a construção do SUS. Então, eu fui um lutador da construção do SUS, mas porque eu estava lutando pela reconstrução da democracia no país. E o SUS hoje é um exemplo mundial, né? Veja, a semana passada, inclusive, tivemos aqui um transplante de fígado numa autoridade britânica, da Embaixada Britânica. Uma funcionária da Embaixada Britânica que teve uma hepatite fulminante e precisava receber um fígado. Foi oferecido a ela voltar para a Inglaterra, ela preferiu continuar no Brasil, fez o transplante de fígado e vai muito bem, obrigado. Então, o nosso sistema de saúde é um sistema de saúde que tem demonstrado ser muito eficiente e eficaz. Sim, senhor. Né? Nós temos conseguido dar demonstrações disso. E é óbvio que temos problemas importantes, mas estamos no caminho. Olha aqui as fotos que aparecem aí. Plenário aprova o Sistema Único de Serviço de Saúde. Ali o Ulisses Guimarães promulgando a Constituição de 88, não é? Aqui o Sarney
Porque o SUS veio mesmo no governo do Sarney, né? Exato, exato. Sistema Único de Saúde. Ele começou na verdade, o primeiro grande movimento foi em 1987, com a criação do SUDES, Sistema Unificado Descentralizado de Saúde. Sei. Só depois, em 88, acontece a promulgação da Constituição, os artigos 196 a 200, e em 1990 é publicada a lei que regulamenta os artigos 196 a 200, que é a Lei 8080 e a Lei 8142, são as leis que regulamentam o funcionamento do SUS. 1990. 1990. 1990. Como foi o processo de incluir a saúde como direito universal na Constituição? Veja, de novo, a luta que nós fizemos, a Constituição de 88 é a nossa 7ª Constituição, né? Nós tínhamos já 6 Constituições. 2 dessas, talvez 3 dessas Constituições foram concedidas durante regimes ditatoriais. Se a gente considerar que a monarquia não era um regime democrático. Sim. Mas, de qualquer forma, nós estávamos lutando por uma nova situação. Essa nova situação era a ideia de boa parte dos constituintes era construir bem-estar social. O que é bem-estar social? É a conjugação de um conjunto de direitos. Os países europeus, de uma maneira geral, têm inscrito nas suas respectivas constituições, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, essa questão dos direitos. Então, não se trata de direito à saúde só. É direito à saúde, direito à educação, direito à segurança alimentar, direito à habitação, direito ao direito de ir e vir, direito à segurança pública, direito à previdência social. São direitos que garantem bem-estar social. Esta é a primeira Constituição brasileira que fala em direitos, né? E ela conseguiu construir um conjunto de direitos que deu origem à possibilidade de nós chamá-la de acidadã. É a nossa situação atual. Então, a saúde está inclusa entre os principais direitos que garantem bem-estar social, uma situação melhor para todo o povo. O que o senhor diria àqueles que desvalorizam o SUS, procuram desvalorizar o SUS e acham que a privatização seria o ideal? Veja, primeiro a gente tem que separar os alhos e os bugalhos, né? Você coloca aí a questão da privatização. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Sim. Isso é bom, isso é ruim, não vamos discutir. O fato é que é uma sociedade capitalista. E é uma sociedade que é dominada pela presença do capital. Então, a privatização faz parte desse conjunto de elementos que nós temos na nossa sociedade. Então, eu não sou contra a privatização, né? Eu acredito até que devam existir melhores modelos de organização da sociedade. Eu, pessoalmente, acredito que uma forma boa de viver nesta terra é ter mais igualdade. Eu acho que a civilização se traduz em termos de igualdade. Civilização não combina com desigualdade. Então, nós vamos um dia, eu espero, chegar numa sociedade mais igual. As sociedades capitalistas são muito difíceis de você construir igualdade, porque há uma pulsão pela busca da diferenciação graças à posse do capital. Mas não quero discutir isso, quero discutir que nossa sociedade é uma sociedade capitalista, portanto, existe atividade do setor privado e existe a atividade do setor público. Qual é a responsabilidade do setor público, que é o que o Estado tem que oferecer para a sociedade? Melhores condições de vida para a sociedade. Quem tem dinheiro e compra sua educação, sua saúde, fantástico. Quem não tem dinheiro e não consegue comprar, que é a maioria, que não consegue comprar educação, saúde, alimentação, o Estado tem que patrocinar, né? Quer dizer,
não se trata de criar igualdade, o Estado não consegue criar igualdade, mas se trata de diminuir as desigualdades, particularmente aquelas que geram um mau estado de estar. Então, por exemplo, segurança alimentar tem que ser uma função do Estado. Na gestão passada, nós voltamos a ter casos de desnutrição grave que nós não tínhamos desde o início dos anos 2000. Desnutrição grave não é só uma criança com fome, é uma criança que vai ter uma redução do seu intelecto. A fome, a falta de proteína, não permite que a gente produza hormônios para produzir neurônios. Então, é gravíssima a fome. Então, segurança alimentar é fundamental. O que é segurança alimentar? Distribuir comida para quem não tem acesso à comida, quem não consegue comer 3 refeições por dia. Nós temos 10 a 15% da população que não tem acesso à comida. Ou a gente mata essas pessoas, que talvez seja uma solução do futuro, dependendo para onde a gente vá, né? Ou a gente tem que tratá-las, tem que permitir que elas tenham acesso à comida. Tá? Então, segurança alimentar, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à segurança pública, acesso à habitação. As pessoas têm o direito de morar, não embaixo das pontes, mas numa casa. A sociedade tem que patrocinar isso através da ação desse negócio terrível chamado Estado. Mas sem Estado não tem jeito, né? O número de idosos no Brasil tem crescido assustadoramente, né, doutor Vecina? Isso é bom. A gente só precisa encontrar o que fazer com os velhos, né? Mas o resto está resolvido. Mas o problema é esse, né? O SUS vai aguentar cuidar dos idosos? Muito, muito boa pergunta. E aí eu vou voltar a uma frase que eu já falei aqui, né? Que nós lutamos para construir o SUS na medida em que lutávamos para construir a democracia brasileira. Fruto da melhoria das condições de vida e da existência de um SUS, mas a melhoria das condições de vida foi fundamental. Nossos assistentes aqui, a grande maioria, não lembra porque não viveram isso, mas você viveu. Você deve ter entrado num pronto-socorro na década de 70. Claro que entrei. Na porta de entrada do pronto-socorro, a primeira sala que existia era a sala de hidratação de crianças, porque as crianças naquele tempo morriam de diarreia e vômitos, porque não tínhamos acesso à água tratada. A água tratada levou a nossa mortalidade infantil para baixo. Não foi a vacina, não foi remédio, não foi assistência médica. Foi a melhoria das condições de vida que fez cair a mortalidade infantil. É a melhoria das condições de vida que fez a nossa expectativa de vida ao nascer aumentar, né? Hoje você, lendo obituários ou tendo notícias pelos jornais, você vai ver que a maioria das pessoas morre acima de 70 anos e muitas morrem impressionantemente acima dos 80, dos 90 anos, e não é difícil encontrar centenários. Por quê? Tem um pedaço que é saúde, mas o principal pedaço que garantiu o aumento da expectativa de vida são as melhores condições de vida. Ter acesso à casa, ter acesso a boa alimentação, ter acesso à informação, né? Quer dizer, de repente nós aprendemos que nós temos que fazer exercício. Não era uma coisa comum no nosso tempo falar em exercício. Não mesmo. Né? Mas hoje a gente sabe. É uma coisa tão óbvia, né? Nós fomos feitos para correr dos bichos e correr atrás dos bichos. Então, temos perna e capacidade de correr. Para quê? Para isso. Agora, se a gente não usa essa capacidade se atrofia. Quando essa capacidade se atrofia, um pedaço da nossa cabeça também se atrofia. E isso tudo gera um mal-estar. Então, fazer exercício é fundamental para manter o nosso corpo são e a nossa cabeça sã. Então, exercício físico, alimentação adequada, né? No tempo em que faltava comida, qualquer coisa valia. Hoje, nós temos uma explosão da oferta de comida, principalmente comida que é mais perigosa, comida com muito sal,
comida com muito açúcar, comida com muita gordura, que são coisas mais saborosas. Mas nós não precisamos de tudo isso para viver melhor, né? Se come tudo isso, fica gordo. E se fica gordo, qual é o problema? A gordura é uma doença que piora a hipertensão, 20% da população é hipertensa. Piora o diabetes, 10% da população é diabética. Tem muita gente que é hipertenso, é diabético e não sabe. E a obesidade ajuda tudo isso a piorar, porque a obesidade aumenta a resistência periférica à chegada do sangue, e aí você tem que aumentar a pressão do coração para jogar o sangue numa parte do corpo que não produz nada, a gordura. E a gordura é uma forma de acumular energia que nós temos desde quando a gente comia muito pouco, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com a gordura, porque ela aumenta a possibilidade, a probabilidade da gente morrer. De qualquer sorte, e diabetes, hipertensão, obesidade fazem parte da produção da maior parte de mortes que nós temos. 35% da mortalidade no Brasil é causada por doenças cardiovasculares, infarto e o derrame. 20% é causado pelo câncer. A gordura tem a ver com esses dois com hipertensão, diabetes e câncer. E o restar, 15% da mortalidade, é violência, né? Então, temos 70% da mortalidade explicada aí. Uma das consequências da gente estar conseguindo controlar melhor essas coisas é a longevidade. Agora, nós temos que oferecer qualidade para essa longevidade. Veja o que está acontecendo no Japão. De cada 8 cuidadores, um mata a pessoa que ele está cuidando e se mata, e se suicida. Por quê? Porque não aguenta o desgaste emocional de cuidar de uma pessoa demenciada. E um dos problemas graves do envelhecimento, com má qualidade, que nós ainda não conseguimos resolver, mas eu espero que no futuro nós consigamos dar um jeito na questão do Alzheimer, da demência, melhorar a capacidade de ter mais vida com mais qualidade de vida. Por que se fala tanto em demência hoje, doutor Vicina? Porque muitos de nós, ao envelhecermos, perdemos a nossa capacidade de perceber o mundo. A gente sempre teve um problema com a loucura, né? Eu acho que, aproveitando a oportunidade, é importante mencionar aqui ao nosso público que loucos somos todos. Sim. Não existe gente sã. Sim. Todo mundo é um pouco louco, Sim. assim como todo mundo é um pouco doente, né? Nós nascemos adoecendo. Muitos de nós já nascemos com doenças. É parte da vida, é inexorável o fato de que iremos morrer. E iremos morrer por conta de uma série de circunstâncias. A loucura faz parte desse departamento. Só que ao envelhecermos, nós perdemos o controle sobre o nosso processo de enlouquecimento. E isso faz com que a gente comece a dar trabalho para as pessoas com as quais nós vivemos, e quando não temos pessoas com as quais viver, isso é responsabilidade do Estado. É o espaço do asilamento, é um espaço de uma outra circunstância. E a gente não gostaria de dar trabalho para ninguém. Por isso que eu acho que está na hora da gente discutir eutanásia também. Eu quero ter o direito de tomar decisões sobre a minha vida. Sei que isso é um capítulo muito importante Sim. para as pessoas que são religiosas, Sim. mas eu acho que tem uma parte da população, e todos têm direito, já que vivemos em sociedade, a ter acesso às suas decisões. Então, a questão da eutanásia, que já está relativamente bem encaminhada em um conjunto pequeno de países mais civilizados do que o nosso, chegará. Nós vamos ter que discutir a questão da eutanásia, como vamos ter que discutir a questão do aborto também, né? Muitas crianças vêm ao mundo sem condição de viver. Eu trabalhei durante muitos anos no HC, uma discussão que a gente tinha muito lá, principalmente no Instituto do Coração, era o que fazer com as crianças que nasciam sem condição de viver,
uma criança que nascia com a genesia do coração esquerdo. Ela nascia sem coração. Como é que vai viver? No HC, ela vivia aí mais 4, 6 meses. Com máquinas. Com máquina. Porque o HC é o top do top. Sim. Então a criança nascia no berçário, no Instituto Central, tem uma ponte entre o Instituto Central e o INCOR. Ela atravessava rapidamente, atravessa até hoje ainda, rapidamente essa ponte e fica Sim. na UTI durante 6 meses, consumindo uma vaga que poderia salvar muitas vidas de crianças que não têm acesso, porque os leitos estão totalmente ocupados. E aí eu perguntava lá para os cardiologistas, me diga uma coisa, como é que a Alemanha consegue resolver o problema da agenesia do coração esquerdo? Na Alemanha não tem agenesia do coração esquerdo, porque ao identificar a agenesia durante o ultrassom na gravidez, eles fazem um aborto. Fazer a criança vir ao mundo e sofrer, e a família inteira sofrer, é um erro da sociedade. Então, as crianças que não têm condição de ter uma vida, elas são abortadas. Daí também é uma explicação de como é que esses países têm uma mortalidade infantil tão baixa. 1, 2 crianças a cada 1.000 nascidos vivos no primeiro ano. E o Brasil hoje está com 12 crianças por 1.000 nascidas vivas no primeiro ano. Uma parte dessas 12, 4 a 5, estão no período próximo ao nascimento. E aí é que moram essas crianças que não foram adequadamente identificadas no pré-natal. As outras, as outras 8, 10 crianças, nós vamos ter que melhorar as condições de vida. Vivem vegetativamente, né? Vivem vegetativamente, sofrendo, e os pais também. O senhor falou Mas fomos um tema muito importante. do velho à criança. Né? Exatamente. Mas é a vida, né? É a vida. É a vida. Como é que o senhor avalia a evolução do SUS desde a sua criação até hoje? Nós fizemos bastante, mas não fizemos o suficiente. Essa é a questão, né? Quando você olha, por exemplo, o que a gente conseguiu fazer, nós vivemos aí no início dos anos 80 o aparecimento da AIDS. Aquilo foi um desbunde também, né? Ninguém sabia que doença era aquela que matava a gente daquele jeito, e de repente a pessoa estava bem e de repente ela pegava um micro-organismo oportunista que ninguém tinha e morria. Eu trabalhava no HC, falei, puxa vida, como tem gente morrendo de criptococose, que é um fungo que não existe mais, não era importante para a saúde pública, e de repente passou a ser importante, né? Pois bem, nós fomos correndo atrás, junto com o mundo, de soluções para a AIDS. Em 1995, nós tomamos a decisão de que todos os pacientes portadores do vírus da AIDS seriam tratados pelo Estado brasileiro. Tomamos essa decisão sob pressão da sociedade. Foi a sociedade que fez com que nós tomássemos essa decisão. Construímos ambulatórios especializados em AIDS, com infectologistas, com enfermeiras, com psicólogos no Brasil inteiro. Aí entra o Emílio Ribas também, né? Entra o Emílio Ribas também. Em todos os estados que tem algum hospital mais dedicado à infecção, tivemos essa reprodução. Fizemos uma campanha grande, fazemos até hoje, só foi interrompida no governo passado, de redução da transmissão mãe-filho, a transmissão vertical das mães que têm o vírus, para não transmitirem para os seus filhos, graças à utilização de medicamentos. Fizemos a campanha de realização de sexo seguro. Estamos, desde que foi descoberto, distribuindo medicamentos para serem tomados pré-exposição, para ter relações sexuais mais seguras. Isso tudo o SUS fez. Quando, em 95, nós discutimos isso, e eu lembro muito dessa discussão, uma parte dos nossos profissionais de saúde diziam não devemos garantir o tratamento dos pacientes portadores do vírus da AIDS. Nós não temos dinheiro para fazer isso. E, de fato, o tratamento era muito caro. Mas o Estado brasileiro assumiu e foi uma luta. De repente, nós estamos fabricando antivirais
no Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, estamos fazendo lá no Farmanguinhos, na E as Fiocruz. pessoas seguiam em frente. E as pessoas seguiram. Hoje nós temos 1 milhão, mais ou menos 1 milhão de portadores do vírus da AIDS. Praticamente os óbitos que nós temos hoje são devidos a viver e não tanto ao vírus. A África do Sul, que em 1995 decidiu não tratar seus pacientes, tem hoje cerca de 15% da população portadora do vírus da AIDS. Isso significa que se o Brasil tivesse entrado nessa rota, em vez de ter 1 milhão de pessoas, nós teríamos 40 milhões de pessoas com o vírus da AIDS. Então foi um sucesso imenso. O sucesso da vacinação, graças ao SUS, o sucesso do tratamento de doenças mais complexas. Nós temos no Brasil algo em torno de 9 mil hemofílicos, que é uma doença que não ocorre a coagulação do sangue. Hoje o Brasil gasta alguma coisa em torno de 500 milhões de dólares por ano para tratar os hemofílicos, mas eles têm uma vida praticamente normal. Eu como presidente da Anvisa, tive a oportunidade de estar em eventos lá em 1998, 99, em que eu lembro de um desses eventos em que eu estive, logo no início do meu mandato, em que o presidente da Associação dos Hemofílicos vai abrir a conferência e fala: eu sou o primeiro presidente da Associação dos Hemofílicos Brasileiros que vai passar o cargo para o outro, porque todos os outros morriam antes. Foi o SUS que conseguiu melhorar a vida dos nossos hemofílicos. Então, o SUS tem... O sistema de transplante brasileiro é um sucesso. O SUS tem muitos sucessos. A vigilância sanitária é um sucesso, a vigilância epidemiológica que cuidou da Covid-19 foi um sucesso. Temos muitos sucessos, mas são insuficientes. Nós temos um problema de acertar as filas, temos um problema de garantir tratamento adequado na hora certa para os pacientes portadores de câncer. Temos muito a fazer, mas estamos no caminho certo. Por tudo que o senhor falou, até agora eu não vejo o Brasil subsistir sem um SUS. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É importante ter assistência médica privada. Quem tem dinheiro e pode pagar, que pague. O que nós, como sociedade, temos que garantir é que a diferença entre assistência privada e o SUS não é assim. Mas a diferença que eu espero que num momento próximo nós alcancemos é que quem for para assistência médica privada vai fugir de filas muito grandes e inexplicáveis e ter acesso à sofisticação. Agora, no SUS, nós vamos ter fila, porque não tem jeito, tudo tem fila. Nós não trabalhamos com um bem estocável, não tenho consulta na prateleira. Então, é um bem estocável, não estocável, eu tenho que organizar uma fila, como eu organizo a fila de transplante. As pessoas que precisam de transplantes entram numa fila. E a fila é rigorosamente cumprida. Sim. Pois bem, eu tenho que conseguir fazer filas democráticas, ajustadas e acesso à tecnologia igual eu tenho no setor privado. Eu nunca esqueço, né, eu era superintendente do Sírio-Libanês, quando a Dilma Rousseff foi fazer o tratamento do câncer dela. E o tratamento era um medicamento que só tinha na assistência médica privada. E ela recebeu esse medicamento. Mas no SUS tinha muita gente com aquela doença dela que ninguém recebia. Que não conseguia. Porque o acesso à tecnologia era e ainda é um acesso diferenciado. Então nós temos que garantir que acesso seja igual para todos. No SUS, com filas administradas corretamente. Na iniciativa privada, quase sem filas, porque também tem filas. E a questão da sofisticação. Quarto, com isso, com aquilo, menu de travesseiros, isso pode ser a diferença para quem paga, mas para o SUS não. Doutor Vecina, está aparecendo aqui na nossa tela o nosso grupo tem um portal chamado Orbis News. É um portal de artigos, só de artigos.
colocamos notícia, nada disso, só artigos de personalidades notáveis. Aí temos médicos, dentistas, e está à sua disposição. Ó, Estamos com 100 mil visualizações já e crescendo sempre. Então, à sua disposição, por favor, na hora que parabéns. desejar escrever. Tá bem? Parabéns. Vou ficar muito feliz em publicar artigo seu. Tá bom, muito Viu? obrigado. Antes da criação da Anvisa, que foi em 89, em 99, né? Em 99. Como é que funcionava a vigilância sanitária no Brasil? Veja, Aí tem história. aí tem história. Eu sou uma pessoa que procuro olhar para o passado para conseguir entender melhor o futuro. Agora, de uma maneira geral, o passado foi do jeito que ele conseguiu ser. E a gente sempre tenta acertar, né? Então, tivemos problemas durante a ditadura. Nós tivemos problemas. Eu tive no jornalismo, né? Na minha profissão durante a O senhor ditadura. apanhou muito nessa situação. Mas o fato é que existia uma vigilância sanitária. A vigilância sanitária é um negócio muito antigo, sabe? A gente fala de vigilância sanitária sem se dar conta disso. Mas quando você pega, por exemplo, os judeus, eles têm aquela comida kasher, né? A comida kasher tem 5 mil anos. É uma comida que a gente olha para ela e acha que ela é uma coisa religiosa. É uma coisa tocada pela religião. Quem fiscaliza a comida kasher é o rabino. Mas quando você olha o que acontece, o que é uma comida kasher, é uma comida sadia, só. É uma comida sadia e adequadamente higienizada. Então, os judeus fazem vigilância sanitária de alimentos há 5 mil anos. Os árabes, ao criar a religião muçulmana 600 anos depois de Cristo, criaram lá a comida halal, uma cópia da comida kasher, né? Essas duas religiões não comem carne de porco. Por quê? Porque a carne de porco, quando não é adequadamente vigiada, como nós fazemos hoje, tem a possibilidade de transmitir doenças importantes para nós. Então, vigilância sanitária não é de hoje, faz tempo, né? A vigilância sanitária brasileira nasceu em 1820, com a criação da Capitania de Saúde dos Portos, já aí como fruto da abertura do Brasil às nações amigas, né? Em 1943, Getúlio Vargas cria o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, que é uma estrutura mais complexa da vigilância sanitária. E em 76, no governo Geisel, é criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária e depois é o início da Anvisa, né? Nós transformamos a Secretaria na Anvisa. A grande diferença entre a Secretaria e a Anvisa é que a Anvisa tem uma autonomia que a Secretaria não tinha e tem uma diretoria estável. É uma ação de Estado e não uma ação de governo. A função da vigilância sanitária é fundamental. Ela garante a segurança sanitária de produtos e serviços. Tudo que nós consumimos pode produzir algum tipo de dano. Esta é a responsabilidade da vigilância sanitária. Garantir que o dano não ocorra. Como não existe essa possibilidade, ela controla a ocorrência do dano. Ninguém toma um remédio que só faz bem. Todo remédio faz bem e tem efeitos colaterais. Quem decide se esse remédio vai ser colocado à disposição da sociedade é a Anvisa, através do registro desses medicamentos. Mesma coisa acontece com alimento, com cosmético, com material de limpeza na nossa casa, com equipamento médico, com tudo, né? Tudo isso é responsabilidade da vigilância sanitária. A vigilância sanitária controla 30% do PIB brasileiro, que é essa parte do PIB que pode produzir dano ao ser consumido. O senhor é um dos fundadores da Anvisa. Eu fui o fundador da Anvisa. Naquele momento, nós estávamos vivendo uma singularidade. Veja, uma das ações da ditadura, o grande objetivo da ditadura O senhor é presidente da Anvisa. com a barba um pouquinho mais curta. Mas quando o
regime militar se instalou aqui no Brasil em 64, o grande projeto dos militares era construir a indústria brasileira, e que nós perdemos o bonde da história na questão da industrialização brasileira. Esse foi o grande objetivo de Getúlio Vargas, depois de Juscelino Kubitschek e da ditadura de 64, a industrialização do país. Para garantir a industrialização do país, a estratégia mais utilizada pelos militares foi impedir a importação de qualquer coisa. Então, os militares criaram um estado onde tudo que se consumia tinha que ser feito aqui. Lógico que uma parte das coisas que nós consumíamos era de péssima qualidade, né? Veja, por exemplo, o azeite de oliva. Nós não tínhamos azeite de boa qualidade, né? Você, eu consumimos o azeite Maria, né? É verdade. 5% de azeite de oliva, 95% de óleo de algodão. Isso mesmo. Né? Que ainda existe aí no mercado para as pessoas que quiserem comprar um azeite mais barato. Tem um saborzinho, né? Mas não é a mesma coisa. Não é um azeite. No azeite de oliva. O uísque que nós consumíamos, o Dirty, Special, Reserve, era o uísque de milho, né? Não era o uísque de material, não lembro agora o nome do que o uísque é feito, mas enfim. Os medicamentos, eles tinham que ser produzidos aqui. Então, o que a indústria farmacêutica fazia na medida em que nós nunca tivemos uma farmoquímica importante? Ela importava o produto como se fosse matéria-prima e aqui o produto se transmutava num produto acabado, colocando numa caixinha. Era uma maquiagem, puramente maquiagem. Mas, de qualquer forma, o Brasil não produzia tudo o que consumia. E aí o Collor veio e abriu o Brasil da noite para o dia para a produção internacional. O Brasil passou pelo processo de globalização de forma muito abrupta, muito rápida e terrível para o capitalismo brasileiro. E muitas indústrias fecharam. Eu me lembro, eu trabalhava em Santo André, na época, eu dava um plantão no Hospital Municipal em Santo André, e eu pegava a Avenida do Estado toda terça-feira para ir para Santo André. Eu demorava, em média, 1h30, 2 horas. Quando o Collor decretou a pegar a nossa poupança e tomou esse conjunto de medidas, durante uns 2 a 3 meses, para ir do HC para Santo André, eu demorava 15, 20 minutos, porque não tinha ninguém na rua. Parecia tão ruim quanto a pandemia. Pois bem, esse processo de abertura muito rápido da economia brasileira fez com que o Brasil fosse invadido pela produção externa. O Brasil é um mercado importante, 200 milhões de habitantes, todo mundo quer vender aqui. Né? E se não tem barreiras alfandegárias, vão tentar vender. E, de repente, da noite para o dia, um monte de produtos que tinham que, no Brasil, cumprir uma série de determinações da vigilância sanitária, podia ter entrada externa sem nenhum tipo de cuidado. Então, eu fui procurado, eu estava na época na Anvisa, fui procurado por muitos industriais falando, olha, não dá para competir com quem vem de fora quando a gente aqui no Brasil tem que ter registro, a fábrica tem que ter não sei o quê, não sei quanto. A vigilância sanitária tem que olhar para isso. A Anvisa é um fruto da necessidade dos empresários e do mercado brasileiro de criar um ambiente regulado para todos. Então, a Anvisa não foi um movimento só da saúde pública, foi muito mais um movimento do comércio e da indústria brasileira para ter condições semelhantes de produção e de oferta à população dos seus materiais. Eu lembro muito bem da reunião que eu tive com os produtores de panetone do Brasil. Foram lá me procurar perto do Natal de 98. Eu falei, olha, não estão aguentando os argentinos entram aqui e vendem o que querem. Vocês têm que controlar os argentinos. Aí eu fui ver o que estava acontecendo. De fato, os argentinos não tinham registro, as fábricas argentinas não eram inspecionadas e eles vendiam os panetones deles mais baratos do que os panetones brasileiros. Então, a Anvisa foi um resultado de um movimento civilizatório
porque nós estamos garantindo a melhor qualidade do que as pessoas. Essencial. Essencial, não só para a saúde, mas para a economia brasileira. É. Que mecanismo a agência possui para retirar do mercado um produto já liberado e que tem apresentado riscos à saúde? Já Bem, aconteceu isso? e muitas vezes, mas vamos por partes de novo. Sim. Né? Quando um produto provoca um dano, dano é doença. Quando um produto provoca doença, quem identifica a doença? O médico. Você vai no médico com uma doença. O médico identifica aquela doença e fala: opa, você está com essa doença porque você comeu tal coisa, porque você tomou tal remédio, porque você usou um perfume. O médico faz o diagnóstico. Quando o médico identifica que aquele paciente é fruto de uma falha da vigilância, ele tem que fazer uma comunicação à vigilância. Então, a comunicação, no caso de medicamentos, chama-se farmacovigilância. No caso de equipamentos, tecnovigilância. Vigilância de perfume, vigilância de intoxicações alimentares. O fato é que o médico tem que fazer essa comunicação. Se for grave, imediatamente tira do... Aí, essa comunicação, chegando à vigilância sanitária, a gente toma a decisão do que vai fazer. Neste momento, nós estamos vivendo, por exemplo, o problema do metanol. Tivemos 10 pessoas que morreram porque tomaram algum tipo de bebida, às vezes até em bons bares. Eu ia tocar nesse assunto. Em bons bares, porque o metanol foi colocado no lugar de álcool. Por quê? O metanol é muito mais barato do que o álcool. Então tem gente querendo ganhar dinheiro que está pondo... Que estrago pode fazer isso na saúde? Mata. O metanol mata, ponto. Né? Então usar metanol é provocar a morte de pessoas. Mas que mundo nós estamos vivendo, não? Mas faz tempo que a gente usa metanol desse jeito, viu? Nós já tivemos várias vezes, vários episódios da bebida. Nós já tivemos vários episódios desse. Camaçari, há uns 10, 12 anos atrás, tivemos um evento em que morreu muita gente lá em Camaçari com a cachaça misturada com metanol. É uma barbaridade, porque uma dose de cachaça custa R$2. Quer dizer, você ganha muito pouco a mais pondo o metanol. O metanol é mais barato do que a cachaça destilada. Então, esses bandidos fazem isso. Mas o fato é que o médico faz o diagnóstico e esse diagnóstico tem que ser comunicado à vigilância sanitária, que aí vai atrás da ação. Né? É óbvio que a vigilância sanitária não sabe antes do que o médico, porque é através do dano que eu fico sabendo de alguma coisa errada. Claro. Eventualmente, como existe, principalmente na indústria farmacêutica, uma fiscalização mais ou menos rotineira da indústria farmacêutica, eu posso pegar um problema antes, mas normalmente o que acontece é que a gente encontra o problema na medida em que aquele produto falha e produz um dano. Então, eu necessito de comunicação dos profissionais de saúde. E esse é um problema grave, porque a maioria dos profissionais acham que não adianta comunicar. Este país é um país da impunidade. As pessoas acreditam que a impunidade... olha, não adianta falar porque não vai dar resultado nenhum. Né? Mas nós temos que aprender que a impunidade faz parte da construção de uma sociedade civilizada. Né? Por que nós até hoje usamos o cinto de segurança? O Maluf implantou. Né? Porque ninguém queria no começo. Ninguém queria, mas aí começou a dar multa. E hoje ninguém mais anda sem cinto de segurança. A primeira coisa que faz é apertar o cinto. Para apertar o cinto. E o cinto salvou muita vida. Sim. Então, temos que garantir que a impunidade não ocorra. Para isso, nós temos que ter punibilidade. E a punição tem que... Agora, se os tubarões fazem sacanagens fantásticas e não são punidos, eu sou peixe pequeno, também acho que eu não vou ser punido. Então, é uma questão comportamental que nós vamos ter que resolver na sociedade brasileira. E a importância das vacinas, doutor Vicina? Vacina é fundamental. Né? Vacina melhora a qualidade da nossa vida, evitando que a gente tenha doenças que nem sempre são muito letais.
né? Por exemplo, sarampo, né? Eu tive sarampo. No meu tempo de criança, e você também deve ter Também. passado Sim, por isso, sim. a minha mãe me levou a ter sarampo. Ela soube de uma criança que estava com sarampo, ela falou, vamos lá para você já pegar logo essa doença e se livrar dela. Mas eu era uma criança bem nutrida, né? Então, as crianças bem nutridas têm essas doenças típicas da idade que tiram de letra. Agora, uma criança que tenha qualquer problema de nutrição ou que tenha uma comorbidade, muitas crianças têm hipercolesterolemia, têm pressão alta, têm diabetes e nem sabem. E uma criança dessas que tenha cachumba, que tenha varicela, que tenha sarampo, que tenha rubéola, ela pode morrer da doença. Então, não é bom não vacinar as crianças. É importante vacinar as crianças, né? Existe uma teoria aí entre as pessoas que acreditam em eh, Waldorf e algumas linhas filosóficas que acreditam que as crianças, quando têm a doença, evoluem do ponto de vista imunológico. E é lógico que uma criança que tem vai evoluir do ponto de vista imunológico, mas a vacina faz a mesma coisa. Obriga a criança, o sistema imunológico da criança, a produzir defesas. Então, dizer que só tendo a doença o sistema imunológico amadurece é uma ignorância muito grande. A criança pode morrer. E o outro problema, principalmente em relação ao sarampo, é que o adulto que tem sarampo tem uma doença muito mais grave. O sarampo no adulto pode dar uma encefalite que é realmente letal. Então, é importante a gente conseguir vacinar as crianças e impedir que o vírus volte a circular. Porque eu nunca consigo vacinar 100%. Eu tenho um índice de cobertura vacinal no Brasil de 90%, 95%, que caiu durante os anos do governo anterior para 60%, porque pararam de fazer campanha de vacinação. Então, quando você tem um número de pessoas que passa da idade, essas pessoas vão continuar vivendo e sem a imunidade. Se o vírus voltar a circular, quando eu tenho um aumento dos suscetíveis, o vírus volta a circular. Até porque existe muito deslocamento no mundo. No mundo, por dia, nós temos 30 milhões de deslocamentos por via aérea. Então, o cara está com sarampo lá, chega aqui, brincando, né? Nós temos sarampo na Venezuela, nós temos sarampo nos Estados Unidos, nós temos sarampo na Europa, por causa da queda da cobertura vacinal. E esse pessoal vem para o Brasil. E se você é um adulto que não tomou vacina contra o sarampo e não teve o sarampo, você está desprotegido. Se o vírus voltar a circular, você pode ter sarampo. Só que não vai ser um sarampinho, vai ser um sarampo letal. Doutor Vicina, que doenças do passado insistem em permanecer ainda no Brasil? Veja, nós conseguimos um sucesso muito grande com algumas doenças do passado, né? Uma delas é Chagas. Nós conseguimos quase erradicar Chagas, graças ao quê? A melhoria das condições de vida. É a casa de sapé, com telhado de sapé, a casa de tijolo de barro com telhado de sapé, que albergava o barbeiro. O barbeiro praticamente não existe mais em área urbana e mesmo na área rural, por causa que as casas são melhor construídas. Mas o barbeiro não acabou, ele continua lá no mato e o barbeiro continua tendo o Trypanosoma cruzi, que é o... Ainda bem que hoje só tem cabeleireiro, né? Não tem barbeiro. Não tem barbeiro. Mas o fato é que nós temos o bicho no mato. Então, agora temos duas novas fontes de ter doenças de Chagas. Comer açaí e tomar caldo de cana, né? O açaí, porque o açaí é uma semente que parece um barbeiro sem as perninhas e antena. E aí você enche o cesto de açaí e dentro do açaí, junto com o açaí, vem alguns barbeiros. E se você tritura o açaí com o barbeiro, vai triturar a Trypanosoma cruzi. A mesma coisa acontece com a cana. A cana que você não limpa, entre a cana e a folha, o barbeiro está ali no meio. Se você não limpar a cana, você vai moer a cana e vai moer o barbeiro, e vai ter
tripanosoma cruzi. Então, nós temos casos de tripanosoma, de doença de Chagas, de pessoas que tomaram caldo de cana e de pessoas que comeram açaí não pasteurizado. Tem que pasteurizar o açaí. Tem gente que acha que o sabor do açaí diminui com a pasteurização, mas não tem jeito, tem que pasteurizar o açaí. Não coma açaí sem pasteurização. Então, a doença de Chagas, quase escapamos dela. A esquistossomose é uma doença que praticamente desapareceu, porque a gente passou a ter um sistema de fazer cocô em banheiro, né? E não mais no meio do mato, na lagoa, etc. Embora nós tenhamos problemas na área de saneamento básico e particularmente no esgoto, né? Uma parte da população brasileira urbana, porque a parte rural é outro departamento, então 85% da população brasileira hoje é urbana. Então, essa população urbana, 70%, 80% tem acesso a esgoto, embora o esgoto tratado seja muito menor, né? Então, conseguimos nos livrar de muitas doenças, mas ainda temos algumas batalhas a ganhar. A malária é uma dessas batalhas a ganhar. E a cachumba? A cachumba, dessa, graças à vacina, nós nos livramos. A cachumba ela é um problema principalmente para meninos, porque ela pode dar uma inflamação dos testículos, né? Doutor Vecina, nós, infelizmente, estamos chegando ao final. Um papo muito gostoso e interessante com o senhor. O espectador nosso deve ter ficado maravilhoso com a sua entrevista. Eu agradeço muito a sua presença. Gostaria de convidá-lo mais vezes, se for possível. Sei que o senhor é uma pessoa super atarefada. E também lembrar do nosso podcast, do nosso portal. A hora que quiser escrever um artigo, eu vou ficar muito feliz em publicar. Muito obrigado. E ao nosso espectador, espero que tenham gostado da entrevista do Dr. Gonçalo Vecina, um dos mais importantes médicos do nosso país. Podem crer nisso. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Abraço.